desaparecida já é desesperador. Quanto mais rápido se procurar essa criança, mais chances de se encontrá-la e também encontrar com vida. O caso de hoje traz a história de Elijah Vu e eu te convido a acompanhar comigo. Antes da gente seguir para o caso, não esquece de curtir, compartilhar. Também te convido a assistir outros vídeos do canal. Se você gostar do conteúdo, então se inscreva. Agora podemos começar. Elijah Vu está desaparecido. A criança tem apenas 3 anos de idade. Onde estaria Elijah? Com quem ele estaria? Ou será que ele ainda estaria vivo? O pior é que quanto mais o tempo passa, mais difícil de encontrar o Elijah vai ficando. Estima-se que nos Estados Unidos, em 2022, cerca de 359 mil menores estavam desaparecidos. Isso só nos Estados Unidos. O fato é que milhares de crianças desaparecem todos os anos no mundo. Só em 2022, como eu estava falando, desapareceram 50 mil no Canadá, mais de 26 mil na Coreia do Sul, quase 84 mil na Alemanha e os 359 mil nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foram quase 48 mil crianças neste mesmo ano. A grande maioria volta para casa com vida, sã e salva, mas ainda existem outros casos em que elas nunca mais voltam. Algumas são vítimas de crimes e outras não se sabe o que aconteceu com elas. O mais triste é que são crianças, né? Na maioria indefesas, vulneráveis e que são totalmente dependentes de um adulto, dos cuidados de um adulto. É por isso que eu sempre digo por aqui, as crianças têm que ter vigilância 24 horas por dia. A cada segundo, elas nunca podem ficar sozinhas. Mas e quando o perigo está dentro de casa? Infelizmente, esse é o caso de Elijah. A mãe dele, Katrina Bohr, de 31 anos, enviou o Elijah para casa do namorado dela. Ela disse que era um amigo. Enfim, ele foi para casa de Jessie Vang, que ficava 270 quilômetros de distância. Ela vivia com o filho em Wisconsin Dells e o Jessie Vang vivia em Two Rivers. E ela mandou o filho para lá, sabe para quê? Para ele aprender a virar homem. Uma criança de 3 anos de idade foi enviada pela própria mãe para um homem. Só que existia um combinado entre os dois, de que ela teria dito para ele o que era para ele fazer com o filho dela, a disciplina que era para ele dar para o filho dela, porque ele não estaria se comportando bem, que era para ele dar umas táticas de disciplina, e ela teria enviado o filho para punir a criança pelo mau comportamento. Então o Elijah passaria uma semana lá aprendendo essas tais disciplinas. Então a mãe do Elijah teria ordenado ao Jessie Vang para ele aplicar esses corretivos no menino e ele então seria o executor. E essas tais disciplinas seriam tomar banho frio e ainda ficar em pé por até 3 horas. Isso de acordo com a polícia. O dia era 20 de fevereiro, uma terça-feira, agora no mês passado, que foi quando a polícia relatou o alerta de desaparecimento do Elijah Vu. A polícia então fez um alerta para a população e pediu que quem soubesse de qualquer tipo de informação que repassasse então para eles. E algumas pessoas também se voluntariaram, ajudaram então a polícia a procurar pelo Elijah. O Elijah, uma criança branca de 3 anos da etnia Hmong, e aí segundo o relato da polícia, ele usava uma calça cinza, uma camiseta escura de mangas compridas e ainda sapatos de dinossauro vermelho e verde. E passou a informação de que ele tinha cabelos e olhos castanhos e mais ou menos 1 metro de altura. E tinha também uma marca de nascença no joelho esquerdo. E que ele também poderia estar com o cobertor que ele tinha, que era xadrez de vermelho e branco. Teria sido visto, então, lá pelas 8 horas da manhã do dia 20 de fevereiro, na Midcap Road, em Two Rivers. Essa cidade fica às margens do Lago Michigan, lá em Wisconsin. Então, como a polícia foi procurar pelo Elijah? Neste dia, a polícia recebeu um chamado de um homem que se dizia o cuidador do Elijah e que ele teria desaparecido. Só que a ligação foi às 10h59 da manhã, quase 11 horas, e o menino teria sido visto pela última vez às 8 horas da manhã. O que o Jessie Vang disse foi que ele foi para o quarto deitar, dormir um pouco e acabou dormindo por 3 horas. Por isso esse tempo aí entre o desaparecimento e a ligação do Jessie Vang para a polícia. E aí ele disse que chegou a levar o Elijah para o quarto junto com ele para dormir e que quando ele acordou o menino não estava mais em casa, tinha desaparecido. Esse era o Jessie Vang que a mãe entregou a criança para ele, né? Dar essas disciplinas para ele. E quem disse que o menino tinha sido enviado para casa do Jessie Vang foi a própria mãe dele, a Katrina, que foi
quando ela disse que ele tinha que aprender a ser homem. Quando eu falo que não é todo mundo que nasceu para ser mãe, nem nasceu para ser pai, é por causa dessas coisas que acontecem. A polícia então continuou as buscas e continuou com um pedido para a população ajudar a encontrar o Elijah. Isso a polícia ainda estava trabalhando com a hipótese de desaparecimento. A polícia pediu também que as pessoas ficassem atentas às câmeras de segurança de casa ou então das empresas ali da região próxima de onde o menino desapareceu, porque ele poderia ter passado por ali. Só que aí no dia seguinte ao desaparecimento do Elijah, a mãe dele foi presa, acusada de negligência infantil. Isso porque, de acordo com a polícia, a Katrina, ela mudou de versão 2 vezes sobre onde estaria o filho dela, sobre ela saber onde ele estava ou não. E ainda ela foi então acusada de obstrução. E horas depois, o amigo dela, ou companheiro, o Jesse Vang, foi preso também, acusado de negligência infantil. Só que contra ele também tinha outras acusações. O Jesse Vang já tinha histórico de abuso infantil, além de conduta desordeira e agressão agravada. Então foi estipulada uma fiança de $15 mil para Katrina Barr e para o Jesse Vang $20 mil de fiança. Eu não sei nem o que dizer sobre essa mulher, que não dá nem para ser chamada de mãe, que entrega o próprio filho para um homem, sozinho com esse homem, fora o que ela mandou ele fazer, né? Disciplinar e fazer ele virar um homem, uma criança de 3 anos de idade. Isso é imperdoável. O que você sabe sobre o pai do Elijah é que ele também já está preso há algum tempo. Então imagina o tipo de lar que essa criança nasceu. O que será que ela não passou além de tudo isso, né? Agora, onde está Elijah? O que será que eles fizeram com a criança? Porque a mãe também tem responsabilidade. O que o Jesse Vang fez. Agora a família do Elijah está à procura dele, com a ajuda dos voluntários e também da polícia. E eles chegaram a dizer que não viam o Elijah desde que ele tinha 6 meses de idade. E eles também estavam agradecendo, né, a população e a polícia, claro, pelas buscas à criança. Que se não fossem por eles, eles também não sabiam o que fazer. Além disso, existem vários setores da polícia que estão envolvidos, né, nas buscas aí pelo menino Elijah. Tem a polícia local de Two Rivers, os investigadores criminais, a polícia de Manitowoc e também de Cheyenne, equipes de mergulho também, e até o FBI entrou na investigação. Então esse trabalho conjunto, né, da polícia com os familiares e também os voluntários fez uma varredura em toda a região. Eles procuraram em lugares onde o menino podia ter caído, em lugares onde ele poderia ter subido, em matas, em rios, né? E também estava procurando por objetos que o menino podia ter deixado cair no meio do caminho, ou cobertor ou algum brinquedo. Durante as buscas de um desaparecido, é um momento de desespero, de muita ansiedade, porque as pessoas estão querendo encontrar, principalmente uma criança, o mais rápido possível. Só que tem gente que acha que é brincadeira. E neste meio, né, na procura do Elijah, teve muita gente maldosa brincando com o desespero da família. O que aconteceu foi que algumas pessoas começaram a divulgar que o menino tinha sido encontrado. Só que infelizmente não era verdade. A polícia veio alertar porque ficou muito preocupada e pediu então que as pessoas denunciassem, né, esses perfis, essas pessoas que estivessem fazendo essa falsa divulgação, né, de que o Elijah tinha sido encontrado. Agora pensa como é que não fica a família com essas informações desencontradas, essas informações falsas. Isso é muita crueldade. E ainda sem pistas, o FBI ofereceu, né, uma quantia, uma recompensa de $15 mil para quem tivesse qualquer tipo de informação sobre o menino. Depois do desaparecimento, algumas imagens do Elijah com o Jesse Vang, né, surgiram deles dentro de uma loja de baterias para arrumar o carro do Jesse. E quando o caso saiu em toda a mídia, o dono dessa loja, ele foi lá e entregou para a polícia essas imagens e ele mesmo disse, o dono, não reparou nada de estranho, nada de diferente, mesmo porque ele não tinha a menor ideia de que tinha algo estranho acontecendo ali. Essas imagens depois acabaram indo para a imprensa também. Uma quinta-feira antes do desaparecimento, o Elijah também tinha sido visto dentro do McDonald's junto com o Jesse Vang, o que foi confirmado pelo gerente do local. Em 20 de fevereiro, o alerta Amber foi acionado. Para quem não conhece sobre o alerta Amber, ou o Amber Alert, ele é um alerta de emergência de rapto de criança, que foi criado em 1996, infelizmente por causa também de um rapto. Ele tem esse nome por causa de Amber Hagerman, de 9 anos, uma garotinha, né, de 9 anos, que foi raptada e assassinada na cidade de Arlington, no Texas. Eu também vou trazer esse caso no canal para vocês. Então esse alerta Amber, ele emite sinais que são imediatos para rádio, e-mail, sinal eletrônico de trânsito, outdoors eletrônicos, mensagem de texto sem fio, além também de alertas para o Google, o Bing e também o Facebook. E também aparece nas emissoras de televisão. Isso torna tudo mais fácil e rápido, né, para poder se encontrar essa criança, porque todo mundo fica sabendo. Se alguém vira essa criança, já consegue
consegue identificar na hora e já acionar a polícia, porque tem os dados da criança, com a foto da criança. Se conhecerem o raptor, tem também o nome do raptor, a foto dele, o carro, uma identificação do raptor, se tiver, né? A polícia diz que não vai parar de procurar o Elijah até encontrar e deixar ele em casa, em segurança com a família. As audiências foram marcadas para esse dia 7 de março. Não sei se o vídeo vai sair antes ou depois deste dia, né? Dessas audiências preliminares. O medo que dá é dessa criança estar há tanto tempo desaparecida. A gente sabe que cada dia conta muito, principalmente quando se trata de crianças. Eu tenho medo do que pode ter acontecido com esse menino. O Jesse Vank, ainda em relato para a polícia, ele disse que o menino era obrigado a orar e dizer "me desculpe, mamãe", e que ele tinha um tempo limite para realizar as tarefas, as disciplinas, e que aquilo era como um campo de treinamento. O Jesse ainda disse que o menino não usava pinico, ele ainda usava fraldas, e que ele aconselhou que fosse então trocada a fralda dele, do menino, que ele chamava de vítima, pelo menos uma vez ao dia. E que quando esses intervalos ali que ele disse não funcionavam, e que ele perguntava pro Elijah se ele queria um pouco de água fria, e ele sabia que o menino não gostava de água fria, por isso que ele oferecia, né, isso. Ameaçava o menino com isso. Como é que uma criança ia gostar de água fria? Ninguém gosta de água fria. É tanta crueldade que não dá pra descrever. E o Jesse Vank disse ainda que ele tinha a intenção só de ajudar a Katrina. Que tipo de ajuda é essa? Uma outra questão também foi que a mãe do Elijah disse que ela não estava naquela região lá de Two Rivers, que seria na região de Mantua, nos dias 16 e 17 de fevereiro. Só que os registros do celular dela contradizem essa versão. Ela que mora em Wisconsin Dells, por isso ela foi acusada de obstrução. O Jesse disse ainda que o menino se comportava mal, né, durante esses intervalos, que ele não disse exatamente quais seriam. E aí que ele tinha que aplicar castigos nele, que ele chamou de ensinamento, que ele disse que era para ele sentir como era bom voltar para casa. Ou seja, faz ele sofrer aqui para ele querer voltar para casa, para ele virar um menino bonzinho e obediente. Uma criança de 3 anos, gente, está aprendendo a viver ainda. Não tem ainda noção do que é certo e o que é errado. E mesmo que a gente tenha que ensinar, é de uma forma carinhosa, amorosa que se ensina, que se educa. É sempre com amor. Uma criança com 3 anos é revoltante. Eu vou dizer o que eu penso de tudo isso. Eu acredito que esses castigos que ele deu, né, essa disciplina, eu acredito que tenha ido longe demais, que esses castigos tenham ido longe demais e que essa criança não tenha resistido e que na realidade ela não está desaparecida coisa nenhuma e que tanto ele, Jesse Vank, o responsável por executar esses serviços que a mãe do menino pediu, tanto ela, os dois sabem exatamente onde está Elijah e o que aconteceu com ele. E que infelizmente essa criança pode hoje não estar mais viva. O fato é que os dois são cúmplices de um crime. Só sei que é muita crueldade com uma criança. Perpétua é o mínimo que eles merecem. Você conhecia esse caso? Que ainda não terminou, porque o Elijah ainda está sendo procurado. E eu espero realmente estar totalmente enganada e essa criança seja encontrada o quanto antes. Você já ouviu falar dessa história? Conhecia a história? O caso do Elijah que desapareceu agora, no mês de fevereiro, mês passado? Conta aqui nos comentários. Aproveita e clica aqui, tem outros vídeos do canal para você conferir. Curte, compartilha, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.